Olá, meninos, boa tarde. Eu espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é a professora Kátia. E eu vim através desse vídeo falar um pouco sobre o gênero conto, tá? Então vamos lá. Eu montei esse material para poder facilitar a compreensão de vocês em relação a esse gênero, certinho? Então vamos aqui, ó. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história, narrado de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Então, o conto é uma narrativa, ou seja, vai narrar uma história. Tem que ser breve, porque é uma narrativa curta, né? Não pode ser aquelas narrativas longas, extensas. Então, tem que ser uma história curta, né? E breve. E como toda narrativa, ela tem começo, meio e fim da história narrados, certinho? Elementos de um conto. Para que uma narrativa seja considerada conto, alguns elementos são muito importantes: personagem, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Então, para poder ser caracterizado como um conto, né? É uma narrativa, tem que ter esses elementos, né? Tem que ter personagem. Quais são os personagens que estão ali na história, né? O narrador, o tipo de narrador, né? Vou falar agora sobre os narradores, vocês vão compreender direitinho. O tempo, né? Em qual tempo que se passa a história? No futuro, no presente? O espaço, né? No caso, o espaço é o local onde se passa a escola, a história. É numa escola, é num supermercado, né? Então tem um local ali que se passa a história. Onde é esse local? Então tem que estar descrito ali no conto, na narrativa, essa questão do espaço. Enredo e conflito, que eu vou falar mais na frente, certinho? Agora vamos falar um pouco sobre os narradores. O narrador. Narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Então, no conto, nós temos 3 tipos de narradores, né? É a voz que conta dentro da história. Eu vou narrar a história, eu tenho que escolher um desses tipos de narradores aqui. E agora vamos saber cada um deles. Narrador personagem. A maioria dos contos tem o narrador personagem. Vamos ver qual que é a descrição? Quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Ou seja, a pessoa que é o narrador, que é o personagem, ele narra e conta a história. Ele está contando ali a história, mas ele está dentro da história. Ele é chamado o quê? De narrador personagem. Ao mesmo tempo que ele narra, ele é um dos personagens que vivencia a história. Certinho? Chamado narrador personagem. Próximo. Narrador observador. Esse tipo de narrador não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. É chamado de narrador observador. Então, esse narrador aqui, ele sabe a história. Ele está do lado de fora da história, narrando a história e não participa da história. Ele somente observa a história, tipo que ele está de longe, observando tudo o que está acontecendo, e aí ele vai narrando a história, contando, né? Sem participação, ou seja, está do lado de fora da história, certo? Esse tipo de narrador é chamado de narrador observador, né? Ele observa e conta a história, certinho? Terceiro narrador é o narrador onisciente, né? Vamos ver como que é esse narrador onisciente. Assim como o observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo no universo daquela narrativa. Ele sabe e pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Ou seja, esse narrador onisciente ele é bem parecido com o observador. Vocês observem aqui
que ele é tipo o observador. Ele não participa, ele está do lado de fora observando a história e contando a história. Mas sabe qual que é a diferença desse narrador onisciente para o observador? É que ele sabe descrever com detalhes o que os personagens estão pensando e sentindo. Ele coloca todos os sentimentos dos personagens, né? O que eles pensam, o que eles estão sentindo, raiva, gratidão, alegria. Então ele sabe de tudo ali com detalhes, ele conta com detalhes. Então quando tem esse tipo de narrador, quando ele narra a história, ele não participa da história, mas ele está ali observando, narrando a história e está contando com detalhes, né? Tudo sobre os personagens, ele é chamado de narrador onisciente. Certinho? Então é bem facinho, né? Vocês viram aí, são 3 narradores, narrador-personagem. Ele é personagem e ao mesmo tempo ele narra a história e ele está dentro da história. Certinho? Já o narrador observador, ele está por fora. Né? Ele está fora da história, ele está só observando e ele vai narrando ali, ele não participa da história, né? E ele conta tudo o que acontece, né, na história. Já o narrador onisciente, ele tem a mesma característica do narrador observador. Ou seja, ele fica ali observando, não participa da história, vai narrando, mas ele sabe de tudo do universo da narrativa. Tudo que se passa com os personagens, os sentimentos, os pensamentos, né? Então, ele sabe descrever com detalhes tudo que se passa na história. Ele é chamado de narrador onisciente. Certinho? A outra parte, né, do conto que temos que ter, porque já que é uma narrativa, e a narrativa ela tem que ter, que eu falei para vocês, personagem, né? Quais são os personagens da história? Tem que ter o narrador, né? Que são os 3 tipos de narrador. Pode ser o personagem, o observador, o onisciente. Tem que ter tempo, tem que ter espaço, né? Então vamos lá ver o tempo. Tempo. As narrativas passam-se em período determinado. Trata-se de um tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos até dias. Então ali na narrativa ela tem que descrever, né? Qual que é o tempo? Foi daqui a alguns dias, né? Alguns minutos, está acontecendo no momento, né? Pouco tempo, tem que ser pouco tempo também, né? Porque é breve, não é uma narrativa breve, curta. E então tem que descrever esse tempo. Ou o tempo, né? Se passou por muitos anos, também pode ser. É a narrativa, né? Em qualquer um desses casos, a narrativa será o quê? Breve, por se tratar de um conto. Porque conto tem que ser uma narrativa breve, né? Não pode ser aquelas narrativa extensa. Espaço. Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explícita ou implicitamente, onde os personagens se situam. Então, no conto, tem que descrever exatamente em qual local, né, qual espaço ocorre a história, né? Seja numa escola, num supermercado. Então, tem que estar bem claro ali qual que é esse espaço que está ocorrendo a história, né? Certinho? Agora, vou mostrar para vocês, perdão, sumiu aqui um pouquinho sobre a estrutura do conto. O conto, além de ter todas essas características, ele tem que seguir uma estrutura, né, da história. Ó, o conto costuma ser estruturado em 4 partes, que é a introdução, que é o início ali da história, o desenvolvimento, né, o clímax e conclusão. Então vamos lá? Introdução. A introdução é chamada também de apresentação ou equilíbrio inicial. É ali onde inicia
a história. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo no qual a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Então, já no início, né, o narrador, né, seja um daqueles 3 narradores lá, tem que deixar claro, né, quais são os personagens que vai estar na história, qual é o espaço, o local onde vai se passar a história, qual que é o tempo, se esse tempo acontece agora, em poucos dias, ou foi meses atrás, né, no qual foi narrada essa história. Né? Então tem que deixar bem claro. E os primeiros acontecimentos, logo no início, isso na introdução, certinho? Depois da introdução vem o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? Chamado também de complicação. É o surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito como situação-problema, que fará os personagens agirem para resolver. Ou seja, vai ter uma história ali, vai narrar e algo vai acontecer, não vai? Tem que ter ações ali e tem que gerar algum conflito. Então, é aqui nessa parte do desenvolvimento no qual vemos que o conflito, a situação, o problema vai surgir. Vai surgir e vai fazer o quê? Os personagens agir, né, de alguma forma para poder resolver esse problema. Né? Então, aqui já no desenvolvimento já começa a desenrolar alguma situação, problema da história, do conto. Certinho? Depois do desenvolvimento, tem a parte do clímax. O que é o clímax? É o momento de maior tensão, quando o problema já está no auge. As ações tomadas definirão o rumo da história. Então, o clímax aqui é o ponto, né, mais alto da história. É o ponto de maior tensão, é quando o problema está no auge. Então, eu costumo falar que o clímax é tipo lá numa história. Você está contando uma história, narrando uma história, e aí a noiva descobre que seu noivo é bandido. Então, isso aqui é o que? É o clímax da história. Aconteceu o que? É o ponto, né, mais alto da história, é o problema mesmo. E aí ela tem que tomar o quê? Ações, ela tem que ter ali ações, né? Tomar ações ali para definir o que é o final da história, né? Então, o clímax, eu costumo falar isso, é quando a noiva descobre que seu noivo é bandido, né? Na história. Esse é um exemplo para vocês entenderem como que é o clímax, certinho? Depois do clímax vem a conclusão. Essa conclusão é o desfecho, é a finalização da história. Como que vai finalizar essa história? Porque surgiu um problema lá, o ponto alto, né? Mas aí temos que resolver, nós temos que ter a solução do conflito, né? Vamos ler aqui. Como o nome já diz, é o final da história, que eu falei para vocês, a finalização da história, que será provavelmente diferente de como ela começou, né? Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não. Tem que ter um final ali. Pode ter uma resolução boa ou ruim, vai depender do narrador, o que ele vai resolver colocar ali no final da história, né? Se vai ter um final feliz ou um final triste, isso vai depender do narrador, o que ele vai colocar. Pode mostrar que o problema foi solucionado ou não, dependendo muito mais do tipo de conto que estamos lendo, né? Então, depois eu vou contar mais um pouquinho mais sobre o conto. Mas, no mais, pessoal, é isso, né? Então, o conto ele tem que ter toda essa descrição, né? De introdução, desenvolvimento, clímax e conclusão. É uma narrativa breve, né? Tem que ter os narradores, né? Personagem, tempo, espaço, né? Enredo e conflito, certinho? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouquinho sobre esse gênero. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês,
tá? Um grande beijo.